E a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, afirmou que o país deve procurar maneiras de diminuir as tensões com a China, mas ainda considera prematuro eliminar as tarifas que foram impostas pelo governo do ex-presidente Donald Trump. E Yellen acabou dando ali uma entrevista coletiva à imprensa na Índia, né, onde ela está participando aí, onde está reunida com ministros das finanças do G20 para discutir os desafios econômicos globais. Ela disse que seria útil procurar maneiras de diminuir a escalada da tensão com a China ao longo do tempo. Situação aí importante, né, para a gente comentar agora, né, Felipe? Até porque esses dados da China, vários outros dados já foram sendo divulgados nos últimos dias, nas últimas semanas, estes especificamente de hoje, trazem este cenário desafiador para a recuperação da maior, né, segunda maior economia do mundo, com impacto, inclusive, a diversas outras economias, né, com relações ali comerciais. A gente já viu na semana passada aqueles dados da balança comercial, agora do PIB, novamente vindo aí na leitura, que precisariam de mais estímulos, porém a China tem uma dívida muito grande e está sendo ali avaliada a possibilidade de aumentar essa dívida, né? Essa é a grande questão e o grande dilema das autoridades chinesas, Paula. Essa dívida crescente, uma dívida bastante grande que a China contraiu ao longo dos últimos tempos, justamente para promover, né, o crescimento da economia, promover o estímulo à economia. A gente falava a respeito de estímulos no setor de construção. Muitas construtoras acabaram entrando em recuperação judicial, tendo problemas para entregar, e a China dando estímulos a essas construtoras justamente para poder entregar os imóveis prometidos e não desacelerar abruptamente a economia chinesa, porque além, né, de movimentar a economia, também movimenta muito emprego, o setor de construção civil, muitas pessoas empregadas. E isso, né, se esse setor acabasse colapsando, provavelmente teria repercussão também nos empregos. Então a gente vê toda essa movimentação. A gente viu na semana passada deflação na economia chinesa, que isso é um sinal muito forte da desaceleração econômica, a balança comercial vindo mais fraca, agora os dados do PIB. Isso teve impacto forte nos mercados. Minério de ferro caiu na sessão dessa segunda-feira, o petróleo caindo praticamente quase 2%, bolsas na Ásia fecharam em queda, as bolsas na Europa abriram em queda, os futuros americanos operando em queda nesse momento. Então a gente vê toda essa repercussão nos mercados. E tem um fator muito importante, né? A gente estava falando do setor de construção. Os dados de venda no varejo, eles abertos, né? Eles mostram uma diferença muito grande. Quando a gente olha em dados, por exemplo, de vendas de alimentos, que subiu mais de 5% lá na China. Já os produtos ligados à construção, e é justamente esse o setor que está com um problema lá na China, caíram praticamente 7% as vendas ao longo desse último mês, que foi nessa leitura, né? E também com 7% de queda mostra esse declínio do setor, que pode abrir margem aí para mais releituras, né, a respeito do PIB chinês. Claro que essa questão da dívida grande, crescente, e tem trazido uma divergência, né, e pelo menos um segundo olhar ali das autoridades chinesas, que não querem ver mais a dívida crescendo, por outro lado, não querem não entregar o crescimento de 5% proposto e os 5% também projetado para esse ano lá na China. Felipe, até fiz aqui, né, uma busca agora. A China já emprestou mais de $1 trilhão para cerca de 150 países em desenvolvimento, né? E agora a gente precisa entender quais são os efeitos que isso pode ter, inclusive no mundo também, até porque são dados, né, que mostram um desaquecimento justamente dessa economia. E é difícil, inclusive, saber, né? Eu estava até olhando aqui, o JP, ele fez exatamente um cálculo no mês passado sobre o total da dívida dentro da China, porque a dívida interna também é muito grande. A gente viu, inclusive, cortes ali em algumas taxas para empréstimos internos, para tentar fomentar justamente esse consumo, né, internamente ali da China. Isso impacta diretamente as questões das importações também, né? A gente viu aí nos dados da semana passada, da balança comercial, que mostraram exportações e importações muito abaixo, e a gente vê ali a leitura, né, segundo muitos especialistas, que isso mostra exatamente que a China ainda não tem, né, essa recuperação que prevê,
né, principalmente para 5% de crescimento para este ano. Muitos começam a colocar, inclusive, em xeque essas expectativas destes dados. E o JP, ele fez aqui um cálculo, inclusive no mês passado, né, que a dívida total dentro da China, incluindo famílias, empresas e o próprio governo, já havia atingido 282% do PIB, né, do PIB aí, do Produto Interno Bruto anual do país. Os dados, né, a gente gosta sempre de frisar aqui, é difícil exatamente saber, porque os dados oficiais, eles acabam sendo muito escassos em relação a essa comparação dívida-PIB, mas o JP Morgan Chase acabou calculando, então, aí 282% de dívida interna do Produto Interno Bruto anual do país, isso comparado a uma média de 256% das economias desenvolvidas e em todo o mundo a média de 257%, por exemplo, nos Estados Unidos. O que distingue aí a China da maioria dos outros países é o quanto essa dívida, né, acabou se acumulando em relação ao tamanho da sua economia. Em comparação aos Estados Unidos, por exemplo, né, ou até mesmo em outros países endividados, como o Japão, a dívida aumentou menos precipitadamente. Então, mostra ali que a China tem aumentado a sua dívida tanto interna quanto externa também. Agora, diante desses dados fracos, né, buscar ali entender qual que é o reflexo que isso pode acabar gerando no mundo como um todo.